Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Sonhar com Leões, dirigido pelo Paulo Marino, em uma produção que mistura Portugal e Brasil e que teve inicialmente rodagem lá em Portugal e outros países como Espanha, lá em 2024, e agora, finalmente, chega aos cinemas brasileiros, distribuído pela Pandora Filmes, e começando pelo básico, o filme gira em torno da Gilda, uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, interpretado pela Denise Fraga, e ela recebe um diagnóstico de câncer terminal e que só tem mais um ano de vida pela frente. Então, ela toma uma decisão de querer sair dessa vida da melhor forma possível e de forma digna, sem dor e sem virar um peso para os outros. Mas é aí que entra o plot principal da trama. Em Portugal, a eutanásia é um tabu, então ela acaba caindo numa organização clandestina chamada de Joy Translation, que promete ensinar pacientes como ela fazer essa passagem, digamos assim, de modo elegante e indolor, tipo um curso para a morte. É uma premissa que soa como uma sátira pura, mas o diretor Paulo, que é português, com raízes espanholas e brasileiras, transforma tudo isso numa jornada que expõe as falhas do sistema de saúde e da burocracia e até do capitalismo que lucra com sofrimento alheio. E o que me impressionou logo de cara foi como o filme equilibra o peso do tema com uma leveza assustadora. O diretor, que eu confesso a vocês, não conhecia de outros trabalhos, mas aqui ele mostra uma habilidade impressionante na direção. Ele não cai na armadilha de tornar tudo pesado demais. Ao invés disso, ele usa o absurdo para cutucar feridas reais. A câmera dele é fluida, quase voyeurística, em momentos de intimidade, como se a gente estivesse espiando a desgraça alheia sem querer, e isso cria uma tensão e que acaba caindo em risadas inesperadas e momentos muito cômicos. E a Denise Fraga é quem dá todo o ar especial para esse longa, e eu já vi ela em comédias leves aqui do Brasil, como Divan, por exemplo, mas nesse ela eleva o jogo para outro nível. A Gilda é uma mulher forte, mas quebrada pela vida de imigrante, trabalhando em empregos precários e lidando com as saudades do Brasil, ainda mais nesse momento de lidar com essa sentença de morte. E ela consegue trazer uma vulnerabilidade crua, mas temperada com muito sarcasmo, que faz você rir das piores linhas de diálogo. Ela solta frases que são puro ouro cômico, criticando o sistema de saúde português como humor que só um estrangeiro conseguiria. Não é só a atuação aqui, é como se ela estivesse canalizando todas as Gildas reais que eu já ouvi histórias na vida. E isso dá uma autenticidade muito forte para tudo. E o parceiro dela na trama é o Amadeu, feito pelo João Antunes, e é um contraponto perfeito. Esse rapaz é tímido e é um ex-funcionário de uma agência funerária que representa aquela juventude perdida que a Europa impõe para os imigrantes de segunda classe. E ele faz um Amadeu que começa como um coadjuvante e vira o grande ponto emocional do filme. A química entre ele e a Denise Fraga é muito boa, não de romance, mas sim cumplicidade em meio a todo esse desespero. Eles formam uma dupla improvável que questiona o valor da vida, e isso leva a boas cenas com momentos bem sentimentais. E um ponto é que esse longa usa o humor negro para desarmar o espectador. Sonhar com Leões não é daqueles que vai te fazer chorar de rir, mas ele traz um riso de nervoso daqueles que escapam porque o absurdo é tão grande que você não acredita. E o roteiro, que é coescrito pelo diretor, critica como organizações como a Joy Translation explora os vulneráveis, cobrando fortunas por essas tais dicas. E eu ri alto numa cena de palestra onde o palestrante fala dessa transição como se fosse de um retiro de yoga, mas no fundo é uma denúncia afiada ao capitalismo da morte, contendo muita ironia social aqui. E a fotografia também é um destaque. Lisboa surge não como uma cidade romântica dos cartões postais, mas como um labirinto cinzento de burocracia e solidão.
As cores são desbotadas, com tons de azul e cinzas que refletem o estado de espírito da Gilda, mas tem toques de calor brasileiro em flashbacks ou objetos pessoais que ela carrega. É uma escolha visual que reforça o tema da imigração. Você tá num lugar lindo, mas sempre de fora, sempre marginal. E a trilha sonora, que é assinada por um compositor português que eu não conhecia até então, é bem minimalista e impactante, são sons ambientes de Lisboa misturados com toques de bossa nova, criando uma atmosfera que oscila entre a melancolia e a ironia. E em um momento chave do filme, há uma música brasileira que toca no fundo enquanto a Gilda reflete sobre a vida. E é um verdadeiro soco no estômago, porque lembra que mesmo na hora da morte, a cultura de origem é o que te ancora. E eu vi ali uma homenagem até ao cinema brasileiro dos anos 80, onde essa estética era bem forte. Foi emocionante pra mim, aliás. A emoção é um sentimento que é bem presente nesse filme. E falando dos temas mais polêmicos e profundos que o filme aborda, a eutanásia não é só o centro da trama, ela é uma lente para discutir a vida humana. O filme questiona se em um mundo onde a morte é medicalizada e comercializada, quem decide o que é uma boa morte? A Gilda não quer o heroísmo, ela quer o controle, e isso ressoa com debates reais em Portugal e no Brasil, onde a eutanásia é um crime, e isso é um assunto muito polêmico, gente. E o diretor não toma partido explícito, mas o humor revela uma crítica ao conservadorismo católico que permeia na sociedade. E eu acho corajoso, especialmente em um contexto pós-pandemia, e isso me fez pensar em como o cinema pode ser um espelho para as políticas públicas e também para debates. E outro ângulo interessante é a representação da imigração brasileira em Portugal. A protagonista não é a típica mulher forte do Brasil, ela é falível, raivosa, e isso humaniza os imigrantes que a gente vê nas notícias como estatísticas. E comparando com Bacurau, por exemplo, que critica o colonialismo de forma mais violenta, Sonhar com Leões opta pela sátira interna, mostrando como os brasileiros em Lisboa navegam entre o sonho europeu e a realidade da exposição. É uma visão fresca e eu aplaudo o diretor por não romantizar. Ao invés disso, ele usa o absurdo para expor as fraturas. E eu não vou mentir para você, o filme tem sim os seus problemas. O ritmo no segundo ato é um pouco arrastado, com algumas cenas que se estendem a mais do que o necessário, como se o roteiro quisesse martelar na crítica ao invés de fluir naturalmente. E eu já vi isso em outros longas, e atrapalha sim a experiência na verdade. E algumas atuações do elenco de apoio merecem uma menção. A Joana Ribeiro como Isa, a facilitadora dessa empresa, traz uma frieza corporativa que vira uma comicidade involuntária. Ela é como uma vendedora de seguros vendendo pacotes de eternidade. E a Vitória Guerra como Laurinda adiciona camadas de mistério, representando talvez o lado mais sombrio da organização. E esses papéis menores são bem costurados, evitando clichês de vilões caricatos, o que é sim um ponto positivo. E esse filme chega no momento propício, com um debate sobre o tema ganhando tração na Europa. Sonhar com Leões é um contraponto cultural do sul da Europa, onde a morte ainda é sussurrada, e eu comparo vagamente com o Amor do Harnack, mas sem o minimalismo opressivo. Aqui, o riso é arma contra o desespero. E uma coisa que me tocou pessoalmente foi como o filme lida com a solidão da doença. Ver a Gilda buscando uma conexão humana antes da morte me fez refletir bastante, eu confesso a vocês, porque a direção captura essa essência e sem lágrimas forçadas, o que é bem raro no mar de blockbusters vazios. Filmes como esse, pelo menos pra mim, me faz lembrar do porquê eu gosto tanto de cinema. Então, Sonhar com Leões é uma pérola que assume os riscos, trazendo um cinema mais pensante e com muito espaço para reflexões sobre a vida e sobre relações humanas. E para Sonhar com Leões, nota 8. E se você está passando por um momento reflexivo na vida, eu digo que vale a pena a sessão, porque vai te fazer questionar tudo e com um sorriso no rosto. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e até mais.